Vamos falar de Vasco. Houve muita coisa na segunda-feira que a gente teve que dividir. Nessa manhã a gente vai falar sobre o Pablo Vaete, que deu ontem nas suas redes sociais. Praticamente falou que o seu empresário, o Eban, falou para a gente e outros setoristas do Vasco. Vamos falar também, mostrar aí a despedida da Índia. Alguém que não só vestia a camisa do Vasco por vestir, mas sentia. Tudo isso, desperta, Vascaíno! Salve, salve galera do Vascão, bom dia para todo mundo. E talvez nessa terça-feira seja concretizado a contratação do técnico Renato Portaluppi ou o Renato Gaúcho. Eu estou acostumado porque desde criança peguei o Renato jogando e ele era chamado de Renato Gaúcho. E não desacostumei. Perdão ao Renato se ele gosta de ser chamado de Portaluppi, mas o hábito é muito forte, chama ele de Renato Gaúcho. Inclusive peguei ele ainda no Flamengo, minhas primeiras memórias do futebol são de 86, peguei aquele time que foi campeão da modo amarelo da Copa União, mas como eles não quiseram enfrentar o Sport, havia, como fala, previsto o confronto no campeão da modo amarelo com o modo verde, se enfrentarem para ver quem seria o campeão da Copa União ou o campeão brasileiro, como preferir. Eles não quiseram enfrentar. E até o Supremo Tribunal Federal, a última vez que julgou o caso, deu como um Sport campeão brasileiro. Desculpe, se tiver flamenguista aí, sempre tem rivais invadindo, mas justiça sacata, tá? Não é implicância por ser aqui ser do rival de vocês, mas é o que a justiça decidiu. E eu lembro dele no Fluminense, inclusive fazendo aquele gol de barriga em cima do Flamengo, na decisão do Carioca de 95. Então já me habituei a chamar de Renato Gaúcho. E nós vamos ver que teve a primeira rodada de conversa ontem e agora nessa terça eles vão voltar a se reunir, talvez feche o negócio. Bom, enquanto isso não acontece, ontem eu falei do mais de um milionário de olho no Vasco, da Índia. E ficou para nosso esperto o Pablo Vaete. E ontem um presidente do Fluminense, o Mário Belfort, fez uma entrevista coletiva que admitiu a narrativa que os coaches do Fluminense recebeu o empresário do jogador oferecendo o Vaete para o tricolor das Laranjeiras. Bom, que foi até que apurou o grande Marcos Vasconcelos. Abraço ao Marcos Vasconcelos. Tenho um carinho enorme pelo Vasco, o Marcos Vasconcelos. E eu acho que a gente começou desde 2008, começamos praticamente juntos, ou ele começou um pouquinho antes. E ele apurou isso, inclusive teve setoristas do Fluminense que confirmaram a afirmação dele. Porém, como eu gosto de ir direto da fonte, e outros colegas também, ele falou com o empresário do Vaete, o Herman, falou com o Lucas Pedrosa, falou primeiramente com o Marcos Jacob, detetive vascaínos, e falou com esse jornalista aqui que eu não esperava que ele fosse me responder. Já que ele deve ter passado um dia inteiro respondendo o mesmo
para uma cacetada de jornalistas a mesma pergunta, e eu mandando de forma digitada, que eu não ouço do telefone, mandei de forma digitada. Eu achei que ele não ia me responder. E ele me respondeu e praticamente repetiu o que falou com o Penosa, falou com o Marcos, que ele não ofereceu o jogador para o Fluminense, mas não descarta de algum funcionário da empresa dele ter se passado por ele. Bom, foi essa a afirmação do empresário. Hoje o Pablo Vaete postou em suas redes sociais, repetindo a afirmação do seu empresário, que nem ele, nem seu empresário autorizou alguém que tenha oferecido o atleta ao Fluminense. Se alguém passou por eles, não foi com a autorização dos mesmos. Vejam. Uma guerra de narrativa, né? Mas, bom, eu acho que se o Vaete e o empresário estivessem insatisfeitos com o Vasco, eu acho que dá para eles negociarem com o Pedrinho. Não precisariam ficar oferecendo o jogador, principalmente para rivais regionais do Vasco. Bom, mas a guerra de narrativas aí do lado do Fluminense, do lado dos representantes, do atleta e de seu representante. Bom, e a lateral índia eu postei ontem falando da sua despedida, e hoje para a TV Vasco, ontem eles postaram a despedida da atleta. Foi emocionante, eu acho que é impossível não chorar. E ela se emocionou com a camisa 50 jogos que ela fez pelo Gigante da Colina. Veja. Eu tava aqui no bom, no não tão bom. E eu acho que representou muita coisa pra mim, pra minha família. Como eu já falei outras vezes, o Vasco, só quem vive, quem sente o que é Vasco. Não tem como explicar o que eu tô sentindo agora. O Vasco abriu portas e proporcionou coisas, me proporcionou momentos que eu vou levar pra sempre. E o Vasco é isso, cara. O Vasco acho que é sentimento. Boa sorte à Índia na sequência da carreira. Eu espero que um dia ela volte, porque no mundo hoje de cada atleta joga 6 meses em cada clube, tem a ligação que ela teve com o Vasco, jogando 5 anos no mesmo clube, não é para qualquer um. Eu acho que não é Deus, até logo. Espero que em breve a gente tenha aí noticiando um retorno da Índia. Quem sabe o Vasco ganhando o A2, chegando na elite do futebol brasileiro, ou o Pedrinho, o próximo investidor, faça um projeto de repatriar a Marta, que cria o Gigante da Colina, e quem sabe nesse futuro imaginário a Índia volte. Então, é isso, galera. Até o nosso boa noite, com o resumo da terça-feira do Vasco. Até mais.